Qual será a destino que nos aguarda além do último suspiro? A imortalidade da alma é uma realidade ou apenas um conforto para a mente temerosa? A possibilidade de renascer sob uma nova forma é uma promessa ou apenas uma ilusão? E quanto a reinos eternos de esplendor ou de sombras, o céu e o inferno? Serei acolhido nos braços da benevolência ou lançado nas profundezas da desesperação? Este enigma está presente em nossos pensamentos, tecendo o véu misterioso que separa a vida do que lhe acontece. Será a morte o ponto final da existência ou apenas a porta de entrada para uma odisseia espiritual desconhecida? Neste vídeo, desvendaremos este mistério. Um estudo conduzido por uma rede de televisão dos Estados Unidos mostrou que cerca de 80% da população mundial acredita na existência de vida após a morte e na imortalidade da alma humana. Alguns argumentam que quando o corpo morre, a alma se liberta e é direcionada ao purgatório, onde paga por seus pecados até o momento de ir para o paraíso. Outros acreditam na reencarnação em outro corpo e que retornarão a viver na Terra mais uma vez. E também há aqueles que creem que dormirão em seus túmulos até o retorno de Cristo. No entanto, toda essa discussão se torna supérflua quando nos voltamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, pois ela nos traz as respostas para todas essas perguntas da humanidade. Por isso, hoje vou apresentar 5 fatos sobre a morte que certamente te surpreenderão. O primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Outro pensamento muito comum entre pessoas de várias culturas e religiões é que os falecidos continuem a influenciar a vida daqueles que estão vivos e possam revelar-lhes coisas ocultas. Um filme muito conhecido que descreve bem essa situação é o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Acredito que a maioria de vocês o conheça, mas isso não está em linha com o que a palavra de Deus diz. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 4 a 6, que diz: Este é um mal entre todos os que se fazem debaixo do sol, que a mesma coisa aconteça a todos, e que também o coração dos filhos dos homens esteja cheio de maldade, e que haja loucura no seu coração enquanto vivem, e depois se vão mortos. Pois quem há de ter esperança? Pois melhor é a sorte do cão vivo do que a do leão morto. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles já recompensa, porque a sua memória está entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e nunca mais terão parte em coisa alguma, em todo o sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso mostra que aqueles que morrem deixam de ter qualquer tipo de influência aqui na Terra e, portanto, não podem ter qualquer acesso a vivos. Portanto, quando ouvirem uma história sobre uma pessoa falecida enviando uma mensagem do além para alguém vivo através de qualquer tipo de mensageiro, não acreditem, pois embora possa ser reconfortante, não é a pessoa transmitindo a mensagem. A Bíblia diz que até mesmo Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos do Senhor. Além disso, Jesus contou na parábola do rico e de Lázaro que existe um grande abismo entre os vivos e os mortos, de modo que não podem acessar os mortos, e estes não podem ter contato conosco. O segundo fato: após a morte, nosso espírito retorna a Deus. Não é raro ver em filmes e séries de TV casos de espíritos de pessoas falecidas que vagam pelo mundo cuidando dos vivos ou simplesmente semear terror e medo. Também é comum encontrar em livros e até mesmo em novelas histórias de almas que reencarnam em outros corpos para continuar sua jornada pela Terra. Mas tudo isso não passa de uma ilusão, pois a Bíblia nos assegura que quando morremos, nosso corpo voltará ao pó como era no início e nosso espírito retornará a Deus. Veja o que está escrito: e a poeira retorne à terra como era antes, e o espírito retorne a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. É algo muito interessante que vocês devem saber, é que quando Jesus voltar, seremos transformados e estaremos com Ele em nosso corpo, onde poderemos tocar as pessoas que amamos, reconhecê-las e até mesmo nos alimentarmos.
Seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados que vagueiam por aí. Isso fica muito claro no capítulo 24 de Lucas. A Bíblia diz que, depois de sua ressurreição, Jesus apareceu entre os discípulos e, quando o ouviram, ficaram surpresos e pensaram estar vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Depois de dizer isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como ainda não conseguiam acreditar de tanta alegria e espanto, ele lhes disse: "Vocês têm algo para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu diante deles. E o terzo fato: quando o cristão morre, ele vai diretamente à presença de Jesus. Se você já entregou sua vida a Jesus e o aceitou como Salvador, sua alma irá para onde está Cristo. Quando você morrer, isso é o que Cristo disse ao ladrão crucificado ao seu lado. Jesus disse ao ladrão ao seu lado na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Na Bíblia, a palavra paraíso e também a frase seio de Abraão, que encontramos em Lucas 16, versículo 22, eram duas expressões usadas pelos judeus para simbolizar o estado de felicidade e descanso que o fiel teria após sua morte. E neste trecho do ladrão na cruz, Jesus afirma que esse estado de felicidade e descanso está ao seu lado. E no livro dos Atos, também lemos que Estevão, pouco antes de sua morte, viu Jesus de pé no céu à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Assim, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito", ou seja, o espírito de Estevão. No momento em que deixou seu corpo, ele foi para a presença de Jesus. E por fim, temos também o ensinamento do apóstolo Paulo. No final de sua vida, Paulo estava preso e aguardava o dia de sua morte, mas não tinha medo de morrer. Pelo contrário, ansiava estar com Jesus e disse: "Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor do que permanecer aqui na terra." Isso demonstra que Paulo estava certo de que no momento em que morresse, sua alma iria estar com Cristo. Assim, nesses 3 exemplos, entendemos que assim que o cristão morre, ele vai logo para onde Jesus está. O quarto fato: os corpos dos cristãos dormem após a morte. A tradução da palavra dormir na Bíblia tem 2 significados diferentes. O primeiro diz respeito ao período de descanso que todos nós temos diariamente. O segundo diz respeito à morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias após a morte. Vejamos o que está escrito em João, capítulo 11. Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou lá para acordá-lo." Suas discípulas responderam: "Senhor, se ele está dormindo, vai melhorar." Jesus havia falado de sua morte, mas suas discípulas pensaram que ele estava simplesmente falando de sono. Então Jesus lhes disse claramente: "Lázaro está morto. E para vocês, me alegro por não ter estado lá, para que possam crer. Mas vamos até ele." Observem, irmãs, é importante saber que a palavra dormir na Bíblia se aplica apenas a cristãos. Vejamos o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. "Irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem, para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, levará consigo aqueles que dormem nele." E corpos dos fiéis são descritos como dormindo em uma linguagem simbólica muito comum no Novo Testamento para se referir aos corpos daqueles que morreram antes do retorno de Jesus, nunca ao espírito e à alma. A prova disso é encontrada no versículo 52 de Mateus, capítulo 27, que diz: "Os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados." Em 1 Tessalonicenses, encontramos um dos trechos mais intrigantes e cheios de esperança que se pode encontrar na Bíblia. Ele fala diretamente ao coração daqueles que perderam entes queridos e estão atormentados pela dor da perda.
O apóstolo Paulo aqui não está apenas oferecendo conforto, mas apresentando uma visão do que Deus reserva para o futuro daqueles que creem. Quando Paulo fala daqueles que dormem, ele usa uma poderosa metáfora para descrever a morte, muito diferente do modo como o mundo a vê. Para muitos, a morte é o fim, um abismo de escuridão e esquecimento. Mas de acordo com a visão bíblica, a morte é apenas um sono temporário para o corpo, enquanto o espírito e a alma permanecem vivos, aguardando a ressurreição. A promessa que Paulo revela é impressionante. Deus, no final, através de Jesus, trará de volta aqueles que morreram nele. Isso significa que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, aqueles que morreram crendo nele também serão ressuscitados. Em sua segunda vinda, esta é a esperança que transcende a dor da morte, uma esperança de reunião, restauração e vida eterna. Mas Paulo vai além, fornecendo mais detalhes sobre este evento extraordinário em outros textos, como em 1 Coríntios 15, onde fala sobre a transformação dos corpos. Os corpos que eram mortais e sujeitos à corrupção serão transformados em corpos imortais e incorruptíveis. Isso desafia nossa compreensão, uma mudança tão radical que só pode ser obra do poder divino. O momento da ressurreição, descrito em Mateus 27, 52, onde as sepulturas se abriram e os santos ressuscitaram, serviu como uma prévia, um vislumbre do que está destinado a vir de forma mais ampla e gloriosa. É uma demonstração do poder de Deus sobre a morte e uma garantia das promessas feitas para o futuro. Essa perspectiva bíblica sobre a morte e a ascensão é intrigante porque nos desafia a olhar além do que podemos ver e compreender. Ela nos convida a confiar em promessas que ultrapassam as limitações deste mundo. Nos momentos de luto e saudade, estas palavras trazem conforto e esperança, lembrando-nos de que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Portanto, enquanto caminhamos nesta terra, mesmo sofrendo a dor da perda, podemos nos apegar à promessa de um futuro glorioso, onde não haverá mais lágrimas nem dor, onde a morte será definitivamente vencida e onde poderemos viver eternamente na presença de Deus. Isso não é apenas reconfortante, é absolutamente transformador. Somos motivados a viver com esperança, a amar intensamente e a manter firme a fé, sabendo que o melhor ainda está por vir. O quinto fato: os corpos dos cristãos ressuscitam na volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando por que nossos corpos físicos dormirão. Talvez um dia eles se despertem conforme a Bíblia. Sim, em 1 Coríntios, capítulo 15, está escrito que após o som da última trombeta, no fim dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que um dia morreram ressuscitarão, serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Então viveremos com Cristo e governaremos com Ele o seu reino aqui na terra. Vejamos juntos o que o apóstolo Paulo escreveu. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Amém, irmãos e irmãs, este conceito tão detalhado por Paulo em 1 Coríntios 15, 54, nos leva a um território repleto de mistério e esperança. Esta é uma daquelas verdades que tornam a fé cristã não apenas uma crença, mas uma aventura épica rumo ao desconhecido prometido por Deus. Pensa só. Um dia, ao som de uma trombeta celestial, algo extraordinário acontecerá. Não se trata de uma cena comum, é um evento que mudará o curso da história e da eternidade. A ideia de que nossos corpos físicos, agora vulneráveis à dor, ao envelhecimento e à morte, serão transformados em algo incorruptível e imortal é, para dizer o mínimo, estupefaciente. Significa que tudo o que sabemos sobre nossa existência está destinado a ser elevado a um nível completamente novo,
onde a fragilidade é substituída pela eternidade. E isso não é um conto de fadas, é uma promessa divina. Mas o que isso realmente significa para nós hoje? Em primeiro lugar, é um lembrete de que a vida é mais do que vivida aqui e agora. Nossas lutas, dores, vitórias e alegrias são apenas o começo da história. O apóstolo Paulo está dizendo que haverá um grande final, um momento de transformação tão radical que será como o despertar de um profundo sono para uma nova realidade, uma realidade onde a morte não tem mais poder. Isso também nos dá uma perspectiva sobre o valor da vida e do corpo. Em uma cultura obcecada pela juventude e pela beleza, a promessa da ressurreição nos lembra que nosso valor não está na perfeição física, mas em quem nos tornamos diante de Deus. Nosso corpo, mesmo destinado a morrer, é tão importante que Deus promete sua restauração e transformação. Além disso, essa promessa é um convite para viver com esperança nos momentos de luto ou quando encaramos o medo da morte. Podemos nos apegar à certeza de que a morte não é o fim. Há uma continuidade, um futuro garantido não por nossos próprios méritos, mas pela vitória de Cristo sobre a morte. Isso muda tudo. Muda como encaramos nossos dias, como lidamos com o luto e como vivemos nossa fé. Finalmente, o despertar dos corpos na volta de Jesus é um chamado à ação. Sabendo que este mundo não é tudo o que existe e que um dia seremos transformados para viver eternamente com Cristo, somos chamados a viver de forma que reflita essa esperança eterna. Significa buscar a justiça, amar o próximo e espalhar a boa nova da ressurreição. Em suma, essa promessa de transformação e ressurreição não é apenas um final feliz para a história da humanidade. É o clímax de um plano divino que teve início desde a criação do mundo. É uma promessa que nos dá força hoje e uma esperança inabalável para o futuro. Quando o dia chegar e a última trombeta soar, estaremos prontos para despertar para a eternidade, livres da corrupção e vestidos de imortalidade para sempre. Não importa se o teu corpo foi sepultado num cemitério, cremado e as suas cinzas espalhadas, devorado por algum animal ou simplesmente desaparecido. Quando a trombeta soar, todas as partes do corpo se reunirão e se apresentarão ao Senhor. Outra coisa interessante que acontecerá naquele momento é que os corpos ressuscitados encontrarão os corpos daqueles que estavam vivos quando Jesus retornar. E todos teremos corpos glorificados como o de Jesus. Imagina um dia sem aviso prévio, o som de uma trombeta ressoará em todos os cantos do mundo. Segundo as Escrituras, esse será o momento em que algo extraordinário acontecerá, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Esta ideia pode parecer saída de um livro de fantasia, mas está firmemente enraizada nas promessas bíblicas. A coisa mais incrível de todas é a maneira como a Bíblia descreve esse processo de reunificação e transformação. Não importa o que aconteceu ao corpo físico após a morte, naquele momento decisivo, cada partícula, cada átomo que um dia fez parte dos fiéis será reunido. É uma promessa de completa restauração que ultrapassa os limites do que normalmente consideramos possível. Agora, pense no significado disso em um mundo onde a morte parece ser o fim definitivo. A Bíblia nos oferece uma visão completamente diferente. Fala-nos de um futuro em que não apenas continuaremos a existir, mas seremos restaurados à perfeição. E não estamos falando de uma existência etérea ou espiritualizada. Estamos falando de corpos físicos tangíveis, mas transformados e glorificados, livres do envelhecimento e da morte. O conceito de corpos glorificados, semelhante ao de Jesus após sua ascensão, é fascinante. Jesus não retornou como um espírito intangível. Ele ressuscitou fisicamente, capaz de comer, ser tocado e até mesmo mostrar os sinais da crucificação como prova de sua identidade. Mas ao mesmo tempo, ele era capaz de aparecer em lugares fechados. Um híbrido tanto físico quanto glorificado é o que nos aguarda. Este encontro dos ressuscitados com aqueles que estarão vivos na volta de Jesus será um evento de alegria indescritível. Famílias e amigos separados pela morte serão reunidos.
Imagine as lágrimas de alegria, os abraços apertados, a incredulidade transformada em louvor. Será um momento de redenção, de cumprimento das promessas divinas, onde cada lágrima será enxugada e o sofrimento não será mais lembrado. Além disso, essa transformação nos prepara para viver no reino de Deus, governar com Cristo e desfrutar da nova criação que Ele prometeu. Seremos capazes de explorar, aprender e crescer sem as limitações que enfrentamos agora. A eternidade não será um tédio sem fim, mas uma aventura contínua cheia de amor, conhecimento e descoberta. Portanto, esta promessa bíblica não se trata apenas de escapar da morte. Trata-se da restauração de todas as coisas, da justiça e do cumprimento do nosso propósito para o qual fomos criados. É uma visão que dá sentido ao presente e esperança para o futuro, encorajando-nos a viver de modo a refletir esta gloriosa esperança. Quando a trombeta soar, estaremos prontos para o que será, sem dúvida, o capítulo mais emocionante de nossa existência. Assim, irmãos, é normal ter dúvidas e medos em relação à morte, e muito disso ocorre porque não sabemos exatamente o que acontecerá quando nossa vida aqui na Terra chegar ao fim. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos conforta muito em relação a este momento que todos nós enfrentaremos mais cedo ou mais tarde: a morte. Irmãos, não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele possam ter a vida eterna, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Portanto, creia na promessa que Cristo te faz hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Tu crês nisso? Diante de uma realidade tão misteriosa como a morte, é compreensível que surjam dúvidas e temores. Afinal, enfrentar o desconhecido sempre gerou um certo desconforto no ser humano. Mas, como nos lembra bem o trecho acima citado, a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente, uma visão que transforma o suposto fim em um novo começo, repleto de esperança e promessas. Quando refletimos sobre as palavras de Jesus, "Eu sou a ressurreição e a vida", somos convidados a olhar além dos limites do nosso mundo físico. Jesus não está simplesmente falando sobre vencer a morte no sentido literal. Ele está falando de uma transformação tão profunda que transcende nossa compreensão terrena. A vida eterna mencionada aqui não é simplesmente uma extensão de nossos dias na Terra, mas uma qualidade de existência completamente nova na presença de Deus, onde o sofrimento e a dor não têm lugar. Essa promessa nos oferece uma nova lente através da qual podemos enxergar a vida e a morte. Não precisamos nos agarrar desesperadamente a cada momento como se fosse o último, nem ver o fim da vida como uma perda irreparável. Em vez disso, somos encorajados a viver plenamente, sabendo que cada experiência, cada alegria e cada desafio fazem parte de uma jornada maior que não termina aqui. Isso não significa que o luto ou a saudade deixem de existir. Afinal, somos seres humanos, criaturas emocionais que formam laços profundos. Mas mesmo no meio da dor, podemos encontrar um conforto duradouro na promessa de um reencontro em uma realidade onde não há mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. Além disso, esta esperança pode mudar a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Saber que a morte não tem a última palavra nos liberta para amar mais livremente, agir com mais calor e perdoar mais facilmente. Somos inspirados a buscar significado e propósito não apenas para nosso próprio benefício pessoal, mas como uma forma de refletir o amor de Deus neste mundo. Portanto, ao enfrentar as incertezas da vida e a inevitabilidade da morte, podemos nos agarrar à promessa de Jesus. A fé na ressurreição e na vida eterna que ele oferece não é apenas um conforto diante do medo do desconhecido do futuro, mas como uma negação da realidade da morte, mas como uma afirmação profunda da vida que ela realmente representa. Assim sim podemos confiar na promessa de Cristo, não como uma negação da realidade da morte, mas como uma afirmação profunda da vida que ela realmente representa.
Crê nisso e a paz que supera toda a compreensão guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E hoje, se aceitares estas belas palavras de ressurreição e a promessa de corpos glorificados e reconciliados, comenta abaixo. Aceito-te, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se chegaste até aqui e ainda não te inscreveste no nosso canal, subscreve agora, ativa o sininho de notificações para nos ajudares a fazer crescer o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.